Iniciando aqui as aulas de efeitos, com os principais efeitos que o Illustrator oferece, há um menu todo destinado a efeitos, separado com efeitos do Illustrator e efeitos do Photoshop, onde a gente consegue desenvolver daí sombra, brilho, difusão, várias coisas legais nos nossos objetos, sejam eles formas geométricas ou então imagens. Então aprendemos então como funciona esses efeitos do Illustrator. Então vamos falar sobre os efeitos aqui do Illustrator. A gente tem uma infinidade deles aqui no menu Efeitos, separado em duas categorias, Efeitos do Illustrator e Efeitos do Photoshop. No início do menu a gente tem a reaplicação do último efeito utilizado e aqui a gente tem opções de rasterização, que a gente vai ver mais para frente quando falar de imagens. Também vamos falar depois, nas últimas aulas, sobre os efeitos de 3D que merecem uma atenção especial. Lembrando também que esses efeitos podem ser acessados por aqui, nesse FX aqui do painel Aparência, a gente tem as mesmas opções. Os primeiros efeitos são de caminho. Eu confesso que dei uma olhadinha no site oficial da Adobe para entender realmente o funcionamento e o uso dos primeiros dois efeitos aqui do menu Efeito Caminho, porque eu, particularmente, nunca havia feito uso deles. E segundo o site oficial, ele serve para que um texto, por exemplo, tenha o comportamento de um texto que foi convertido para objeto, né, que foi feito lá o menu tipo criar contornos, mas ainda assim ser um texto editável. Então, realmente é isso que acontece. Você pode perceber aqui, eu vou fazer uma cópia para a gente poder comparar. Uma vez que eu pego esse texto e venho aqui no menu Caminho, Contornar Objeto, até quando eu passo o mouse em cima, ó, dá para ver a diferença, né? Então, ele está com o efeito aplicado e agora esse texto, para que a gente possa transformá-lo ou então trabalhar no Pathfinder, fazer alguma coisa com ele, ele vai ser comparado como se fosse um vetor, por mais que não possamos editar com a seta branca e tudo, né? Mas ele funciona como se fosse um vetor, mas ainda assim ele é editável, né? Semelhante a isso, eu vou colocar um contorno nesse texto aqui, por exemplo, a gente tem o efeito caminho contornar e traçado, que faz algo semelhante, né, mas fazendo com o traçado de uma figura, fazendo como se o traçado fosse uma forma geométrica pura, realmente como se tivesse sido feito expandir, né? Mas vamos para o próximo. Esse sim eu já usei, é bem legal. Também vou mostrar aqui num texto como ele seria. Lembrando que esses efeitos eles vão funcionar legal tanto em textos, quanto em formas geométricas, quanto em até imagens, né? Visto que a gente tem até efeitos do Photoshop aqui no Illustrator. O próximo, eu vou até fazer uma cópia aqui para a gente comparar. O próximo é o deslocar caminho. O deslocar caminho vai fazer com que um contorno cresça ao redor do objeto e muitas vezes dá para fazer um efeito legal com isso. Vou marcar aqui visualizar. Aqui a gente pode escolher o tamanho que a gente quer fazer esse efeito. Fazer assim, por exemplo, que é um conhecido. Aqui a gente pode escolher se a gente quer o canto arredondado ou em bisel, assim, né, com cantos mais retos e o limite desse canto. E ok, então está feito lá. Então ele fez isso aqui com o texto, né? Para mostrar para vocês uma ideia, né? Vou, por exemplo, pintar isso aqui com outra cor. Vou trazer isso aqui para frente. E vou sobrepor. Então, olha só, ficaria um efeito diferente, bacana para textos, por exemplo. Então, é legal de usar. Ou então você pode ter um grupo de formas, né? Coisas que você fez assim com formas. Então, aí você gostaria de criar um contorno ao redor. Então, eu vou selecioná-los e vou dar aqui um efeito, caminho, deslocar caminho. E daí ele vai fazendo ali o caminho, além, né, desse preenchimento. Então, ele vai colocando algo a mais, além desse preenchimento aqui, né? Então, isso ele fez com todas as formas aqui. Daria para fazer até uma nuvenzinha desse jeito, né? Então, ele faz um contorno além do limite da forma. Isso é útil, dá para fazer uns efeitos bacanas utilizando esse conceito. Muito bem, então esses são os efeitos de caminho. A gente tem também aqui converter forma, que também existem aqui, ó, no menu objeto, forma, e a gente tem conversão de formas aqui. Então, digamos, isso é bem simples, tem uma bolinha e eu quero converter em retângulo. Olha lá,
ocorre essa conversão, tá? Eu posso fazer aqui o tamanho relativo ou absoluto. Absoluto é com relação à folha inteira, relativo é crescer mais com relação ao tamanho que ele já tinha. Então, crescer mais 6 milímetros e tudo mais, aqui seria o tamanho absoluto com relação à folha toda, tá? Então, podemos editar isso, tá? E ir ajustando. Então, tem o retângulo ou o retângulo arredondado, daí a gente tem aqui o raio do canto, ou até a elipse, que é o que ela já é. Então, podemos converter formas, caso queiramos aí fazer isso até com letras que foram simplificadas, né, com objetos, qualquer objeto que você tenha, você pode converter em outro tipo de forma, né? Além disso, temos aqui em deformação uma quantidade de deformações que eu já havia comentado anteriormente, só que eu mostrei mais em textos, né, mas que aqui a gente pode fazer em formas também, ó. Todas essas deformações aqui. E todas elas podem ser configuradas ali embaixo. Tá? Então, dá para fazer uns efeitos legais e bacanas com formas geométricas, tanto criadas manualmente, né, desenhadas com a caneta, quanto as pré-prontas. Também funciona com textos, tá? Para a gente poder trabalhar. Olha lá. Então, podemos configurar aqui da forma que preferimos. Então, assim a gente faz ajustes. É claro, isso tudo são efeitos, gente. É aquela história que eu te contei. São como se fossem roupagens que a gente coloca na figura. Então, na verdade, ela continua sendo considerada uma bolinha. A não ser que, lembra que a gente conversou? Eu dei o expandir aparência. Aí sim, menu objeto expandir aparência, ele é considerado como se fosse um objeto assim mesmo, tá? Bom, então temos aqui também os efeitos de deformação. E aqui o distorcer e transformar, onde a gente tem várias opções. Ó, distorção livre, a gente pode pegar nesses pontos aqui e distorcer. Pode ser uma opção legal para você fazer efeito de perspectiva. Tá? Distorcer e transformar, tem aqui o esvaziar e inflar, também bem simples, né? Com bolinha, ó, olha como é que fica. Então pode ser bem bacana aí para você fazer uma forma bem diferente. Com estrela fica legal também, testa aí para você ver que bacana. Pinçar. Ele vai realmente puxando alguns cantos ali, deformando. Ó. Isso é bem legal. Na minha opinião, mais um diferencial com relação ao Corel, né? Tem efeitos bem diferentes que a gente não vai encontrar em outros programas e vice-versa, né? O Corel também tem seus efeitos que não tem aqui. Ângulo, para a gente poder ir girando. Aqui no caso da bolinha realmente não vai dar para ver. Eu vou fazer uma estrela para testar melhor esses efeitos. Efeito, distorcer e transformar, torcer. Olha lá. Eu vou colocar bastante para você ver, ó, 180. Então, bem bacana aí que a gente consegue fazer com a forma, né? Então, temos esse torcer, temos esse tornar áspero. Ele vai fazer com que fique o cantinho mais assim, né? Reticulado dessa forma. Ainda o transformar, onde é simples, né? A gente mexe no tamanho ou move de lugar, só que ele faz parecendo um pouquinho 3D assim, né? Girando realmente a forma e tudo mais. Então, é bacana. E para fechar essa primeira aula sobre efeitos, zigue-zague, onde a gente consegue fazer também efeitos diferentes, tá? Então, bem legal, bem bonito, bem interessante. Todos eles a gente pode observar que existem aqui no painel aparência. Com 2 cliques no efeito a gente consegue continuar editando. E para que esse objeto seja considerado realmente desenhado assim, lembrando, objeto expandir aparência. Agora ele é um objeto simples que pode ser trabalhado normalmente como qualquer outro, pois ele foi expandido a aparência, foi simplificado.